Bom dia, nono ano. Vamos então mais uma aula de geografia. Bom dia aí, Luiz Fernando, Eduardo, Cauene, Felipe. Bom Bom dia. dia. Ok, então vamos aí aguardar aí os nossos colegas aí, né, Gabriel, a Amanda, Arthur. Daqui a pouco eles devem estar acessando a nossa live, embora, né, o meu computador aqui insiste em dizer que estamos no horário de verão. O sistema aqui está teimoso, mas não temos mais horário de verão até a segunda ordem. Vamos lá então para o nosso continuar de trabalhos aí que nós havíamos deixado, né, para terminar hoje a parte que nos envolve, que está envolvendo aí a página 22, onde estávamos falando, né, a respeito dessa da produção, né, em que a Europa possui, e mesmo assim não é suficiente, com toda a automação, mecanização, mas a produção não é suficiente em função, né, de uma limitação que tem a ver com o seu espaço físico, envolve relevo, uma outra questão física é o clima, foi nós comentamos na aula passada. Então, vocês entenderam que existe, então, essa limitação, embora a produção, né, ela é, então, aí, mecanizada, com todo aquele controle, né, de busca mesmo de autossuficiência, mas mesmo assim não é suficiente. Bom, e aí, até solicitei a vocês, né, que fizessem a atividade da página 25 e 26, pedi para que a número 1 e 2 deixasse para a gente fazer um comentário, mas quem fez, ok. Quando já recebi imagem de alguns alunos, vou visualizar as possíveis respostas, para depois a gente fizer uma correção completa. Mas quem ainda não enviou, então, por favor, faz o envio dessa atividade aí, tá bom? E essa atividade que antecede, eu estava aguardando nós finalizarmos a página 22, que será agora, mas eu já deixo já como já tarefa, né, para aí a nossa próxima aula, essa página aí é 23 e a 24, tá? São perguntas abertas da parada obrigatória, que faz com que vocês, né, tenham aí façam uma observação nesse mapinha aí, que tem como título o PIB, a produção interna bruta da Europa, envolvendo, então, aí, localidades aí dentro da própria Europa, como fala, né? O mapa de produção interna bruta da União Europeia mostra uma desigualdade entre os países membros, explica os motivos dessa realidade. Então, de acordo com aquilo que já foi mencionado, lido, volte ao texto e faça as suas observações. Então, vamos ver se estamos todos... Bom, realmente, nós faltam ainda mais 4 colegas para chegar. Vamos, então, aguardá-los no decorrer da nossa aula. E, voltando ao nosso texto aqui, vamos lá, então, dar uma ampliada. Só para lembrar, então, que nós havíamos mencionado, né, a respeito aí, dessa política que foi criada em 1968 pela União Europeia, que é o PAC, tem como objetivo, então, de acordo com o texto, financiar a produção agrícola dos países membros do bloco econômico. Aí até havia feito uma pergunta no finalzinho, aí um detalhe, pessoal, caso, né, o sinal caia, vamos combinar, isso pode acontecer, né? Estão todos me ouvindo? Todo mundo aí? Ok? Sim. Ok. Tá. Se o sinal cair, o que vocês fazem o nosso combinado? Vocês vão dialogar entre vocês qualquer assunto dentro da nossa aula, ou até mesmo atividades, né, que um e outro já fez, ou que ainda está pendente. Aproveite o momento, caso o meu sinal caia, e aí vocês trocam ideia entre vocês, um ajudando o outro. Tá, vamos combinar assim, tá bom? Que pode acontecer, né? Tudo pode acontecer. Então, o aluno, né, que sabe assim, que está com alguma coisa pendente, aproveita o momento, né, caso isso aconteça, troca ideia com o colega, mostra na webcam, um para o outro. Se isso acontecer, essa é a tarefa no momento em que eu estiver restabelecendo meu sinal, tá? Como já aconteceu aí de outras vezes. Então, voltando aí. Então, a questão aí desse sistema, né,
de produção, que é a Política Agrícola Comum, foi criada por 28 países fazem, que faziam parte da União Europeia naquela época. Desses 28, apenas hoje um que não faz mais, que é o Reino Unido, com a questão econômica e particular. Já mencionamos isso em aulas anteriores, mas a gente pode voltar a mencionar no momento oportuno, em função dessa saída. Bom, então, como o texto nos informa, o PAC, né, o objetivo é financiar a produção dos países membros do grupo, do bloco econômico. E quais são esses principais objetivos? Foi aí que nós paramos na aula passada. Esses objetivos, eles estão aí, ó. Eu até li muito rápido para vocês, né? Agora a gente pode, com mais pausa, entender que o primeiro seria o auxílio para os agricultores investirem na modernização das propriedades. Esse auxílio, vocês sabem que é ajuda financeira, tá? Ampliação da produção de alimentos em quantidade suficiente para abastecer o mercado interno. É aquela situação que eu falei anterior, né? Devido à automação, mecanização, mas mesmo assim a produção não é autossuficiente em função da questão física. Mas estão produzindo, tá, gente? O terceiro, estabelecimento de preços unificados, como forma de proteger a oscilação dos preços do mercado mundial de produtos agrícolas. Então, é uma união, né? Aquilo que até mencionei aí com vocês agora, um exemplo, né? Eu perdendo o sinal, vocês se unem, né? Para se organizar no momento em que eu estiver ausente, para um ajudar o outro. Isso é união, é um exemplo, tá? É o que acontece com os países membros, né, da União Europeia. Se unem para se proteger do mercado poderoso norte-americano, do mercado poderoso, na atual circunstância, né, China, e demais países aí, né, porque não a África do Sul, lá no continente africano também, a África do Sul é um país em destaque, só não tem uma força gigante, porque está quase sozinho, né, em meio a 53 países africanos. Mas também ele tem ali a sua potencialidade. E, por último, investimento em tecnologias, né, em práticas agrícolas que visam a redução dos impactos ao meio ambiente. E por falar em meio ambiente, né, todas as vezes que um espaço de natural ele é humanizado, se transforma num espaço geográfico, já causou impacto. Todo esse impacto, então, é essa mudança. Só o homem faz, né, intervém de forma muito brusca naquele espaço ali, com todas as medidas, né, para qualquer empreendimento ali acontecer, seja agrícola, seja pecuária, seja extração, mas aquilo que eu falei em aulas passadas, né, vocês estão em formação, e vocês em formação têm como compromisso para o futuro serem os agentes ambientalistas, né? Porque o nosso planeta depende dessas nossas atitudes hoje e futuras, né? Para que tenhamos esses recursos ainda em abundância ainda e as futuras gerações possam tê-los em autossuficiência. Bom, então, essas características aí somam, né, a tudo aquilo que mostra o que se faz para fazer a produção atingir um nível desejado. E para finalizar, o texto nos chama a atenção a respeito dessa ampliação, né? Ampliação de recursos que promovam práticas agrícolas mais sustentáveis, com a redução no uso de agrotóxicos, de fertilizantes sintéticos, fortalecendo a produção orgânica e com investimentos em pesquisas e um sistema mais equitativo para os agricultores. São as alterações, né, que vem passando aí o PAC nas últimas décadas. E para finalizar, eu faço uma pergunta bem aqui no finalzinho do texto, que eu quero que vocês encontrem essa resposta. A pergunta é a seguinte: por que a política, né, agrícola comum é motivo de proteger todas as alterações aí? O que vocês me responderiam? Nas últimas décadas, essa política vem passando por algumas alterações, com destaque para a ampliação de recursos que promovam práticas agrícolas mais sustentáveis, com a redução no uso de agrotóxicos e de fertilizantes sintéticos, fortalecendo a produção orgânica e com um investimento em pesquisa e em um sistema mais equitativo para os agricultores,
Contudo, o PAC é motivo de protestos em muitas regiões do mundo, que se sentem prejudicados com a política de subsídios aos agricultores europeus, tornando os seus produtos mais vantajosos e competitivos. Ok, então aí é que está, né, uma das questões de protesto, né, como já o finalzinho da resposta nos chama a atenção. Deixa eu ver se alguém aqui está solicitando. Assim. Vamos lá, então, permite a Amanda acessar a nossa aula. A gente, então, não apareceu aqui, mas eu já permiti ela acessar. Vamos voltar. Então, essa parte que o Luiz Fernando leu para nós, bem no finalzinho do parágrafo, é que realmente mostra o porquê dos protestos. Né? Tá aí, ó. Se sentem prejudicados, né, com as políticas de subsídios aos agricultores europeus, tornando seus produtos mais vantajosos e competitivos. Então, olha a pergunta: por que a PAC, né, que é a Política Agrícola Comum, os países entre a União Europeia, é motivo de protesto em muitas regiões do mundo? É porque os produtos, né, essa união que eu falei, né, se organizam para se protegerem, né, e valorizar a, a sua produção e fazerem com que os de fora não consigam ter tanto mercado em função deles se organizarem e demonstrarem ali qualidade, preço e produção que atende, né, às necessidades de todos ali de forma interna. Então, essa é a ideia desse pacto, essa união. E quando, né, as pessoas se unem, elas se fortalecem. Um exemplo aí, foi até já mencionado na nossa aula. Então, fechando essa parte, já agora vocês, né, já têm essa tarefa aí para a nossa próxima aula, tá? Responda de modo simples, buscando né, possível resposta no texto, ou de forma pessoal, como entenderam, né, após a leitura. Essa atividade já foi solicitada, aguardo o envio da imagem daqueles que já me disseram, né, que já solicitei e que está no envio. Nós temos aí uma rápida reflexão aí, sobre a questão que envolve tudo aquilo que nós já falamos até agora, da Europa em termos de características gerais, clima, vegetação, relevo, hidrografia, setor agropecuário, setor industrial, população e urbanização. Então, são partes importantes aí que já foram mencionadas no decorrer das nossas aulas. Esse texto, quais são os desafios para a Europa no século XXI, foi a atividade que eu enviei ontem e solicitei a vocês que fizessem, para que possamos hoje, né, de modo aleatório, selecionar um aluno e responder a pergunta. Então, vamos ver aí como é que vocês conseguiram, então, se organizar de ontem para hoje, tá? Eu sei que o tempo foi curto e eu sei que vocês têm muitas atividades, mas eu precisava de ter um retorno dessa atividade hoje, de acordo com a possibilidade de cada um. Então, estamos aí. Bom dia, Amanda. Tudo bem com você? Tudo. Então, tá bom. Felipe Janei, bom dia. Cauene, Luiz, Eduardo e Fernando. Então, temos 5 alunos. Falta Gabriel e Arthur. Esse é algum problema de sinal, né? Essa época que nós estamos agora de chuvas, tudo pode acontecer, né, gente? Temos que pensar nisso também. Bom, então, ok, já sei quem está na nossa aula aí. Deixa eu ver aqui se ele está aqui na atividade que eu havia enviado para vocês. Deixa eu ver aqui, vamos aqui. Mas já tinha fechado aqui, vamos lá. Então vamos abrir aqui. Deixa eu ver aqui. Para podermos então fazer uma breve discussão aí. Bom, de acordo com o texto, né, quais são os desafios para a Europa no século XXI? Esse texto, vocês, né, quem fez a atividade, conseguiu fazer, ver que ele fala de um problema seríssimo, que é a questão
da pobreza, né, por incrível que pareça, né? E o subtítulo aí diz: um quarto da população da União Europeia vive em risco de pobreza, diz a Oxfam. É isso mesmo? Assim que se pronuncia, pessoal? Oxfam? Eu acho que é. Então tá bom. Se o Luiz falou que eu acho que então vamos concordar, né, pessoal? Ou alguém quiser também mencionar, tá aberto aí, tá? E por falar em mencionar, Amanda, você conseguiu fazer essa atividade que eu enviei ontem? Conseguiu fazer? Não. Ainda não? Tá. Uh-uh. Felipe, você conseguiu fazer essa atividade que eu enviei ontem? Não, não fiz, Tá. não vi, não. Cauê, conseguiu fazer a atividade que eu enviei ontem? Não. Tá. Então vamos aqui. Luiz Eduardo, conseguiu fazer? Eu consegui. Tá, ok. E o Luiz Fernando, conseguiu fazer? Consegui. Então tá bom. Então o que nós vamos combinar? É, Amanda, Felipe e Cauê, então vai ficar nos devendo essa atividade para nos enviar aí a imagem dela feita no caderno o mais rápido possível, tá? Então vamos então, e lembrando, gente, que tudo é avaliado, tá bom? Que seja um ponto, meio ponto, mas no final, nossa, isso, né, fecha a participação de vocês com uma nota bem legal aí. Ah, então vamos lá, Luiz Eduardo Luiz Fernando, então nós vamos ficar no nosso bate-bola aí. E, aproveitando, né, Amanda, Felipe e Cauê, com o livro em mãos, na página 28, à medida que os colegas forem falando, e eu for organizando a ideia, vocês marquem no livro, e aí já vai adiantando para transferir para o caderno, porque eu preciso dessa atividade respondida no caderno, tá bom? Então vamos lá. O texto, ele menciona então de uma pobreza, né? Muito gritante na Europa. Né? A gente sabe que a Europa é um continente que, por incrível que pareça, a gente acha que lá não tem pobre, mas tem. Né? Olha o que vocês vê nessa imagem, né? Morador de rua, na Bulgária, um dos países mais pobres da Europa, pobre de 2014, né? Representa Brasil, né, gente? E essa outra aí, né, filho de trabalhadores em agência de emprego em Madrid, na Espanha, em fevereiro de 2016. Tá parecendo o Cine aqui em Congonhas, né? O que vocês estão visualizando nessas imagens aí? O pior é que parece. Vocês sabem onde é o Cine? É local de ofertas de trabalho aqui em Congonhas? Você sabe onde é o tal do Cine? Então vocês vão lembrar Eu agora. sei, mas eu não sei explicar direito aonde que é. Então vou ajudá-los a identificar. Você sabe que temos aqui na cidade um local que tem um posto de gasolina e bem lá no fundo desse posto de gasolina uma quadra É na, coberta com grama na Júlia sintética, né? Kubitschek ali, não é? Ah, legal. Então, é ali mesmo, tá ao lado desse posto de gasolina, né? Que tem essa quadra sintética coberta. Até mexo com o Luiz Eduardo, que eu já vi ele em outras épocas. Agora eu não sei se ele está meio subindo da quadra. É isso mesmo, Luiz Eduardo? Eu não lembro onde é que fica. Eu acho que é. Mas você lembra que você já foi jogar bola numa quadra coberta, com grama sintética, que na JK? Ah, tá, lembro. Ah, legal. É do lado ali, tá? Ok. Então vamos lá. Essas imagens nós já vimos, né? Amanda, Felipe, Cauê, eles sabem onde fica essa quadra coberta, não sabem? É no posto Sei. Morvan lá na frente. Sei. É o mais perto do. Isso. O Felipe já manifestou que sabe. O Luiz Fernando já até fez propaganda, né, Luiz? Depois nós vamos ter que cobrar aí a fatura da propaganda, Daqui a né? pouco toma direitos autorais aí, porque eu falei o nome do Pode posto. ser. Prepara aí, vamos ter que fazer a cobrança. Hein? Vamos lá, brincadeira. Vamos voltar ao sério aqui. Bom, então a primeira pergunta. Naturalmente, os Luizes, né, já fizeram as leituras e depois os demais, Felipe, Cauê e Amanda, fará. Mas já vamos direto na questão aqui. Então, a primeira pergunta está assim. Lembrando que Oxford, Oxford, né, até foi mencionado ontem na televisão alguma coisa a respeito da Oxford. Tá? Se encontra no Reino Unido, né, é uma Oxford Internacional, é uma
uma federação de 20 organizações, de mais de 3 mil parceiros que atuam em mais de 90 países na busca de soluções para o problema da pobreza, desigualdade e da injustiça, por meio de campanhas, programas de desenvolvimento e ações emergenciais. Achei interessante dizer para vocês o que é a Oxfam, né? Essa organização aí que preocupa muito com essa questão social. E por falar em social, é um desafio. E esse desafio, por incrível que pareça, né, pessoal, vocês estão observando esse momento, né, político que a gente vive no nosso país, na nossa cidade, é, todos os candidatos, né, mostram a solução para os desafios. É impressionante, né? É para nós, né? Então, esses desafios, eles não são fáceis de serem resolvidos, né? Porque, né, depende de recurso e de uma série de outras medidas de infraestrutura que muitas das vezes não está no poder daquele que ali quer mostrar a solução. Então, por isso que tá a palavrinha desafio, que é uma coisa que você não conquista a curto prazo, sim a longo prazo e olha lá, né? E olha lá, porque o tempo passa, os governos passam, cada um vem com um pensamento diferente, né? Bom, deixando a política de lado, vamos à pergunta, a resposta. Então, voltamos. O que foi registrado na Europa em 9/9/2015, em Madrid, concluído por um relatório de organização não governamental Oxfam. Essa resposta nós vamos conseguir no primeiro parágrafo, ok? Luiz, vamos para não embolar. Vamos lá, Luiz Eduardo, o que você respondeu aí nessa número 1? Ok, foi registrado níveis inaceitáveis de desigualdade em 2015. Ok. E aí a gente pode até completar, né? Acredito que o Luiz Fernando pode ter ido um pouco além e também pode completar, tá, Luiz Eduardo? Com um quarto da população da União Europeia vivendo em risco de pobreza e exclusão social. Mas a resposta correta, tá, o Luiz Eduardo. Luiz Fernando, agora a sua vez, né, aqui para a gente ter uma organização aqui, né, a participação. Como foi intitulado e qualificado os dados dos estudos da Oxfam? O que você colocou de resposta aí? O No segundo estudo foi parágrafo. intitulado Europa para a maioria, não para as elites. O Ok, estudo da Oxfam qualificou os atuais níveis de desigualdade na União Europeia como uma injustiça inaceitável. muito bem. Então você conseguiu, nesse parágrafo, pegar a primeira linha, chamando a atenção, né? A Europa para a maioria, não para as elites. E o finalzinho você conclui, né, com os atuais níveis de desigualdade da União Europeia como uma injustiça inaceitável. Para vocês perceberem, né, que o poder ele é muito perigoso, porque quem tem ele pode tentar minimizar, muitas das vezes não consegue solucionar, mas pode minimizar, diminuir um pouco, né, da questão aí. Ou então ignorar e deixar ela dominar, e aí é o caos. É o que acontece em muitos países por aí. Então, essa ideia, né, de Europa para a maioria e não para as elites é um sonho, né? E finaliza então aí que essa organização pensa nisso, né? Os atuais níveis de desigualdade na União como uma injustiça inaceitável. Então, é hora de que é puxão da orelha, né? Vamos agir em prol daqueles que aí estão demonstrando todas as suas dificuldades e que precisam de um apoio, de um subsídio, ou de um olhar especial. Porque senão a pobreza, né, gente, ela caracteriza um local e esse local atrai aí tudo de negativo, né? A marginalidade, uma série de outros problemas que a segurança não consegue controlar, em função de um desleixo mesmo dos governantes que tem como minimizar, né? Solucionar não é tão possível assim, mas minimizar, acredito que é possível. É como acontece na atualidade com a pandemia, né? O governo brasileiro e com esse subsídio, né? Dessa importância oferecida aí a uma série de pessoas que estão desempregadas, e outras situações em particular. Isso é um subsídio que o governo está dando aqui no nosso país, para que não aumente mais os problemas
que já somam, né, com a pandemia. Bom, a terceira pergunta: quais são os diagnósticos da Oxfam segundo dados dos estudos? Luiz Eduardo, o que você respondeu no terceiro parágrafo? O diagnóstico da Oxfam está correto. Os níveis de pobreza e da desigualdade na Europa, agravados pela crise econômica e pelas medidas de austeridade, são inaceitáveis. É hora de se adotarem medidas com o objetivo de promover a recuperação do investimento e do emprego, bem como para cicatrizar as feridas abertas pela perda em massa de postos de trabalho, pela redução de salários reais e pelos cortes nos serviços públicos, especialmente em países como a Grécia, a Espanha e Portugal. Olá, pessoal. Voltamos? Eu acho que você nunca tinha saído. Pra gente estava mostrando você voltando ainda. Tava meio estranho. Eu vi que eu perdi o sinal aqui. É, deu tempo aí de vocês conversarem alguma coisa? Pior que não. Na hora que eu pensei em falar alguma coisa, só a tela tava mostrando que tinha. É, eu Você estou perdeu a apresentando. conexão e voltou. Deixa eu ver aqui se eu estou tudo. Está apresentando na tela, tá, né? Tá. Tá Sim. apresentando, ok. Então, vamos lá, então. Qualquer coisa já sabe o combinado, mas eu acho que foi eu que perdi o sinal, tá? Que apareceu para mim que sem conexão. Luiz Eduardo, vamos lá, então. Quais são os diagnósticos? Deixa eu deixar tudo aqui. Tá. Ah, pergunta, né? Vamos lá. Então, quais são os diagnósticos da Oxford, segundo dados dos estudos aí, eu falei, né, perguntando a resposta no terceiro parágrafo, né? O que você iniciou aí como resposta? O diagnóstico da Oxfam está correto. Os níveis de pobreza e da desigualdade na Europa, agravados pela crise econômica e pelas medidas de austeridade, são inaceitáveis. Ok. É hora de se adotarem medidas com o objetivo de promover a recuperação do investimento e do emprego, bem como para cicatrizar as feridas abertas pela perda em massa de postos de trabalho, pela redução dos salários reais e pelos cortes nos serviços públicos, especialmente em países como a Grécia, a Espanha e Portugal. Tá. Então, eu vou te dizer uma coisa. Quando você iniciou a resposta do número 3, logo em seguida você já nos deu a resposta da 4 e da 5, mas não tem problema não. Então, vamos só então intercalar. É isso mesmo. A 3, quando eu perguntei assim, quais são os diagnósticos da Oxford, segundo dados dos estudos? A resposta, então, seria o terceiro parágrafo, né, na primeira linha aí. Os níveis de pobreza e de desigualdade na Europa, agravados pela crise econômica e pelas medidas de austeridade, são inaceitáveis. Essa palavra austeridade, tá, significa cortes de gasto dos governos. Então, para vocês verem, né, tudo acontece no momento, né, de crise econômica e pelas medidas de austeridade, ou seja, falta de trabalho, falta de sustentabilidade, né, das pessoas por não ter trabalho, e o governo vem com medidas de corte de ajuda. Né? Então, medidas de austeridade é você diminuir gasto. Um exemplo, na sua casa, seus pais falam assim, pessoal, nós temos que diminuir o gasto da energia, temos que diminuir o gasto da luz, da água, temos que, não vamos poder comprar determinados alimentos. Isso aí são cortes. É o que o governo começou a fazer também, né? Diminuir de, investimentos no lado social. Aí foi agravando mais ainda a situação. E logo em seguida, você já respondeu a 5. Quando eu perguntei assim, aliás, quando a pergunta é a seguinte: quais foram os países europeus mais agravados pela crise econômica, segundo os dados de estudos da Oxford? Aí você já, logo em seguida, é, já respondeu que seria a Grécia, a Espanha e Portugal. Mas a número 5, para lembrar, aliás, número 4, diz o seguinte: quais medidas precisam ser adotadas para cicatrizar as feridas abertas pela perda em massa de postos de trabalho? Aí você já respondeu, né?
o objetivo de promover a recuperação do investimento e do emprego. Eu acabei só alterando a ordem, mas essas são as respostas. Então, número 3 tem como resposta os níveis de pobreza e de desigualdade na Europa, agravados pela crise econômica e pelas medidas de austeridade, são inaceitáveis. Foi uma explicação. A número 4, já na sequência, tem aí o objetivo de promover a recuperação de investimentos e do emprego. E a número 5, já no finalzinho do parágrafo, menciona os países Grécia, Espanha e Portugal. E Grécia passou por uma crise em 2009 que abalou a União Europeia. Depois a gente vai mencionar esse e nos pedir para acrescentarmos essa informação. Número 6, Luiz Fernando. Em 2013, cerca de 50 milhões de pessoas no bloco europeu não conseguiram satisfazer suas necessidades materiais básicas. Quantos dos 28 Estados-membros foram os mais atingidos? E quais são? Qual que seria a sua resposta aí? Eu coloquei assim: este cenário atingia então 19 dos 28 Estados-membros, incluindo Portugal, Espanha, Grécia, Irlanda e Itália. Ok. Então, para vocês verem, né? Aqui quase assim, um efeito dominó, né? Dos 19 dos 28, 19 foram atingidos. E na listinha está aí, Grécia, né, que sofreu uma crise econômica em 2009 assim, gravíssima, colocando em jogo aí a economia de muitos países, porque o objetivo era recuperar economicamente a Grécia, e a Grécia contraiu muitos empréstimos, e ela não dava conta de pagar esses empréstimos. E tornou, então, foi inviabilizando as ajudas para a recuperação do país. A número 7, vamos lá então com o Luiz Fernando, já que o Luiz Eduardo colaborou com 3 diretas, então vamos Luiz Fernando. 7. Quais países do bloco europeu registram os piores resultados em quase todos os indicadores analisados para determinar o risco de pobreza, com desigualdades econômicas e da concentração de renda? Colocou Luiz Fernando. Então, aí tinha A e B. Aí na A eu coloquei assim: Ah, a sim. Grécia. Pode falar? Eu li para você a pergunta número 7 ou 8? 8. Aí Não foi a tem 7? A e B. A número A... 7, deixa eu só voltar Ah, aqui. eu pulei aqui. É por causa que tá uma do lado da outra, desculpa. Foi o que eu fiz também quando eu estava lendo aí do 3, pulei para o 5, mas tudo bem. Então vamos ao 7 de novo. Quais Uhum. países do bloco europeu registram os piores resultados em quase todos os indicadores analisados para determinar o risco da pobreza com desigualdade econômica e de concentração de renda? Quais são esses países aí? Bulgária e a Grécia registram os piores resultados em quase todos os indicadores analisados para determinar o risco de pobreza. Ok. E agora então vamos para o 8 também, para você participar com a Agora sim. terceira aí. Como é apresentado as diferenças econômicas mais amplas entre as rendas das classes mais ricas e das mais pobres? Letra A, Grécia; B, Reino Unido. O que você colocou aí? Na letra A, eu coloquei que a Grécia apresenta uma das diferenças mais amplas entre as rendas das classes mais ricas e das classes mais pobres, bem como elevada taxa de desemprego. Na Ah, B, eu coloquei que o Reino Unido tem o nível mais elevado de desigualdade salarial. ok, então vocês estão vendo aí, né? Há um contraste. O Reino Unido ele não é citado com problemas gravíssimos de pobreza na população, mas ele é citado nesse momento aí com o nível salarial desigual, que também caracteriza aí uma sociedade com nível social inferior. Ao contrário da Grécia, que além de não ter salário, não tem trabalho, né? Que devido à crise de 2009, que eu acabei já dando algumas dicas para vocês de que foi um momento em que o país se viu em crise econômica, precisando de dinheiro nos seus cofres, e essa necessidade levou a Grécia a pedir empréstimos, empréstimos esses que tinham prazo para ser pagos, e o seu PIB não dá conta de
desenvolver a própria economia do país, que dirá dinheiro sobrando para pagar os empréstimos. Né? Uma situação que ficou pendente um bom tempo, até outros investidores olhar para a Grécia e tentar minimizar, porque a solução ainda não foi ainda totalmente resolvida, porque dinheiro é uma coisa seríssima. Né? E quando ele não é utilizado com seriedade, devido a desvios, corrupções e uma série de outras coisas que vocês já ouviram falar e conhecem, o resultado é isso aí. Até no nosso país de último aí, né, nós tivemos aí mais uma aberração, né, da política aí, envolvendo até dinheiro na cueca, né, gente? Vocês devem estar acompanhando aí essas situações aí, né, líder do atual gestor, políticos, né, até então sério, se afastaram, né, e agora apurar toda essa situação aí de pego no flagrante mesmo, recebendo aí propina, que é um dinheiro, digamos, por fora de tudo aquilo que a pessoa tem direito a receber enquanto está exercendo um cargo público. Muito preocupante a gente saber que a corrupção ela continua, né? Isso é grave. E falar em grave, não tem nada de grave, e assim, vamos ver então aqui essa questão aqui do número 9, Luiz Eduardo. Quais são os países da União Europeia mais igualitários, de acordo com o texto aí? O que você teve como resposta? Eslováquia, Malta, República Tcheca e Eslovênia. Ok. Quando fala países mais igualitários, seria um nível mesmo, né, econômico, né? Um PIB bem suficiente para a economia e para a população de nível pequeno. Na próxima pergunta, vamos lá. 10. Vamos lá, Luiz Eduardo. Caracteriza a diferença salarial por gênero na Europa sendo uma realidade atual. Luiz Eduardo, Fernando, aliás, Luiz Fernando. Quando fala-se em gênero, está se falando de quê, na sua opinião? Da diferença, tipo, mulher ganhando um salário menor, coisa assim. Ok. E por que você acha, na sua opinião, que mesmo a mulher fazendo o mesmo trabalho que o homem, a mesma qualificação profissional, ainda o salário ainda é inferior em relação ao do homem? O que você acha a respeito dessa pergunta? Eu acho que é errado, né? Se for o mesmo trabalho, a mesma função, assim, não faz sentido a mulher receber menos. Eu acho que isso é ligado no passado histórico, assim, dos homens com o machismo, essas coisas, então Você vem com isso. falou, você mexeu numa parte séria, o histórico, né? Ok, você defendeu a sua ideia aí, e essa visão que nós temos, até já falamos isso em outras vezes, né? Então vamos lá então, a sua resposta aí, de acordo então com a minha pergunta, né? Caracteriza a diferença salarial por gênero na Europa, que é uma realidade atual. De acordo com o finalzinho do texto, o que você achou de resposta aí? A diferença salarial por gênero também continua sendo uma realidade na Europa. E são as mulheres da Alemanha, Áustria e República Tcheca que têm as maiores disparidades salariais na comparação com os trabalhadores do sexo masculino. Ok. Então, isso é uma resposta, né, que a gente percebe que é universal, né, por incrível que pareça, né? É uma coisa histórica mesmo. Ok, então, o que nós vamos combinar? Aqueles alunos, né, que já fizeram, é, que já enviou a imagem dessa atividade, ok. Quem não fez, faça, envie, tá? Que está tudo aí naquele processo, né, de anotações. À medida que eu vou dando uma olhada, né, todas as semanas, como está o compromisso de cada um, eu estou sempre daqui para frente agora lembrando, tá? Eu solicitei ontem, hoje pela manhã já solicitei, lembrando novamente, tá? Então, o aguardo sim, mas não vamos deixar ir acumulando, porque houve outras, né, não só da minha disciplina, mas de outra disciplina, tá? Se der tempo, vamos combinar já um trabalho para a semana que vem,
E esse trabalho tem tudo a ver com isso daqui, gente, ó. Tá? Nós estamos vendo aí, né, essa cena, vou recuar aqui um pouco, dessa criança, né, ao fundo, adultos, né, cheio aí, né, dos seus pertences pessoais. Então, está aí, né, a imagem. Então, a próxima aí, entende-se que é lembranças ou devoção. Vamos ver o que é isso aí. Já passando então para a unidade 2, capítulo 1, nessa unidade 2, quais interesses estimulam os conflitos mundiais. Esse pequeno texto vai nos lembrar daquela menina, aquela moça, né, que já falamos dela. Vocês estão percebendo aí? O nomezinho dela aparecendo aí no finalzinho desse trechinho aí. Ainda há conflitos em que centenas de milhares de pessoas inocentes perdem suas vidas. Muitas famílias passaram a ser refugiadas na Síria, em Gaza e no Iraque. Ainda há meninas que não têm liberdade para ir à escola no norte da Nigéria, no Paquistão e no Afeganistão. Vemos pessoas inocentes sendo mortas em ataques suicidas e explosões bombas. Então, esse é um trecho do discurso da Malala, né, ao receber o Prêmio Nobel da Paz. Vocês sabem que a Malala é aquela paquistanesa que tomou o tiro porque queria estudar. Estão lembrados? E, como já falei, né, ela é uma ativista, né, uma ativista paquistanesa, militante dos direitos das meninas estudarem. E ela recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 2014. Vocês viram, né, que eu passei para vocês o vídeo mostrando um pouco da vida dela, né, da importância que ela teve. Daí para lá ela continua sendo mencionada. Esse texto, logo a seguir, nos chama a atenção de algumas palavras bem importantes. Já começa com avanço de tecnologia, depois eu chamo a atenção da outra das palavras meios de comunicação, já na próxima linha, fronteira entre países, na outra linha, mais livres, mais rigorosos. No segundo parágrafo, falo de duas palavras, fronteiras, mercadorias, logo em seguida, informação, investimento, cultura, entretenimento. Depois mexe com a questão da entrada dos imigrantes e fecha com a questão da influência, né, da economia global, envolvendo aí fronteiras, territórios e conflitos. Então, vocês estão vendo que, com poucas palavras, o texto nos diz uma informação de que, com tudo que se tem hoje, o poder ainda continua fazendo, né, essas imagens acontecerem, né, como nós vimos aí. Refugiados atravessam a fronteira entre a Grécia e a Macedônia no norte, fugindo do conflito da Síria, condenando um país violento na década de 2010. E esse texto, rapidamente, ele falou o seguinte, só avançar mais um pouquinho aqui para você poder me acompanhar. Com o avanço das tecnologias e sua difusão pelos meios de comunicação, cada vez mais as fronteiras entre os países assumem características distintas umas das outras. Ora, elas podem ser mais livres, ora, elas podem ser rigorosas no trânsito de pessoas e de mercadorias. Vamos lembrar aí, né, México, Estados Unidos. O atual presidente norte-americano, Donald Trump, no iníciozinho da sua campanha, do seu governo, mencionou a questão dos muros, né? Devem estar recordando, nós já até mencionamos isso em outras aulas. Bom, pelas fronteiras não passam apenas pessoas, tampouco mercadorias, mas também passam informações, investimentos, culturas diferentes, entretenimento, etc. No entanto, é importante saber se a permeabilidade dessa fronteira é universal ou seletiva. Por exemplo, nas circunstâncias atuais de estabilidade econômica, a entrada de investimento é sempre bem-vinda. Porém, a entrada de imigrantes pode representar uma concorrência por empregos. É aquele momento da xenofobia, né? A aversão ao estrangeiro. Nós já mencionamos isso também. Isso é marcante na Europa. Compreender os interesses dos países nas decisões políticas e econômicas globais e as consequências para a sociedade se tornou uma questão fundamental na atualidade, uma vez que as decisões e ações que os governos realizam influenciam na economia global, nas relações entre países, na demarcação de fronteiras, territórios e na constituição de conflitos. Então, nos chama a atenção aí a formação dos territórios e os conflitos no mundo contemporâneo. A primeira coisa que eu chamo a atenção de vocês aí
é o que está ao lado, né? Constituição das fronteiras do Estado e da nação. Temos que entender três palavrinhas aí: território, Estado e nação. E, em função disso aí, ao lado nós estamos vendo aí que isso faz com que aconteçam esses conflitos. Aí nós vamos passar pelos conflitos atuais, conflitos na Ásia, na Europa, na África e na América. Por falar em conflitos atuais, antes de entrarmos nesses assuntos de início, né, que temos aí, Constituição das Fronteiras do Estado e da Nação, até tem essa imagem muito bonita aí, né? Essa imagem me lembra as cenas finais da novela Novo Mundo. Não sei se vocês acompanharam, né? Aquele momento lá do grito de independência de Dom Pedro I, né? Tornando o nosso país livre de Portugal. É porque a gente volta nessa parte aí. Mas, conflitos atuais. Esse título que vai fazer com que, daqui a pouquinho, vocês farão a participação de vocês nas próximas aulas com os conflitos da área. Temos aí conflito na Síria, o Estado Islâmico, deixa eu ver aqui, vamos subir, a invasão do Afeganistão e do Iraque, mais um aqui, a situação do povo curdo, Palestina e Israel, temos mais um. A questão da Caxemira, Paquistão versus Índia, conflito no Tibete e a Coreia do Norte. Então, são esses assuntos que vamos, daqui a pouquinho, combinar para aquela rápida exposição de entendimento sobre esses conflitos que envolvem, né, a Ásia. Mas antes disso, temos que voltar nessa parte aqui. Então temos aí Amanda, Felipe, Gabriel, bom dia. Cauene, Luiz Eduardo e Luiz Fernando. E bom, Gabriel, você está? Gabriel, bom dia. Felipe também deu bom dia, mas o Gabriel, não sei se ele está me ouvindo, ou pelo chat, pode enviar um áudio, ou pelo chat um bom dia. Gabriel já acessou a nossa aula, só falta o Arthur, né? Gabriel, está me ouvindo? Deixa eu ver aqui se... Bom dia, Gabriel. Acredito que ele deve estar me ouvindo, mas talvez não tenha como ainda enviar algum retorno aqui da minha solicitação. Amanda, ok? Tá tudo certinho? Cauene, Luiz Eduardo, Luiz Fernando? Sim. Tudo ok? Certo. Ok. Só para conferir mesmo, porque senão eu estou aqui e não estou, mas estamos. Isso é bom. Bom, então, essa parte aqui, ok, já está finalizada, então vamos lá, na sequência aqui do que nós já estávamos mencionando. Pessoal, então, aquilo que eu falei, né, anteriormente. Então, nós temos que entender conceitos. Fronteira, é o primeiro que aparece aí, território, nação e Estado. Então, a primeira coisa que aparece aí, como título, formação dos territórios e os conflitos do mundo contemporâneo. Já digo assim, a título de curiosidade, os conflitos acontecem dentro de um território. E nesse território existem povos, que faz parte dessa nação. E estão sob uma dominação de quem tem o poder nas mãos sobre o Estado. Lembrando que a palavra Estado, com letra E maiúscula, significa país. Tá? E Estado, com letra E minúscula, significa regiões de um país. Então, só para lembrar, Estado, com E maiúsculo, é diferente do Estado com E minúsculo. O Estado com E minúsculo se refere a subdivisões de um determinado país, como é o caso do nosso país, do Brasil, que é subdividido em 26 estados. Então, Estado com letra E minúsculo significa subdivisão
dentro de um país. E Estado, com letra E maiúscula, significa país. Diante dessa rápida explicação, acredito que vocês saibam, mas vamos só reforçar. A primeira coisa que eu quero que vocês percebam no texto é isso aí, ó, que a constituição das fronteiras do Estado e da nação. Então, Estado e nação está dentro de uma fronteira. Aí já é um território, tá? E esse território, então, ele é limitado por fronteiras. Se forma um governo, quando tem alguém no poder, e esse alguém no poder desse governo está dentro de um território que tem seus limites, que formam um país, que é o Estado. É que o texto está mencionando aí. Então, já pergunto a vocês, né, de acordo com o texto, já no primeiro parágrafo, na segunda linha. O que é o Estado? O que vocês podem me responder? O Estado é o conjunto de instituições políticas e administrativas, como o funcionalismo público e as Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica, e deve ter um governo e um território para exercer sua soberania. Vocês estão percebendo aí que política, administração, Forças Armadas, governo, território, povo. Está tudo dentro de uma organização que é um país, que é chamado de Estado. Nação está relacionada ao sentimento de pertencimento de um povo. Então, nós nós somos uma nação, nós somos um povo aqui no Brasil. Então, nós temos um sentimento muito grande pela nossa pátria, porque é aqui que moramos, é aqui que está a nossa história. É aqui que vamos fazer parte dessa história, seja na família, no trabalho, no segmento religioso, vivendo em sociedade. Então, pergunto para vocês, como as pessoas identificam com o lugar onde vivem e aos elementos que as identificam como pertencentes ao mesmo povo? E vocês responderiam já no finalzinho do segundo parágrafo. Vou voltar à pergunta. Como as pessoas identificam com o lugar onde vivem e aos elementos que as identificam como pertencentes ao mesmo povo? Nação está relacionada ao sentimento de pertencimento de um povo, a identificação das pessoas que é o lugar onde vivem e a elementos que as identificam como pertencentes ao mesmo povo, com características étnico-culturais semelhantes e idioma, música, culinária, histórica, geralmente organizada no mesmo território. Então, vocês perceberam que a resposta está já no finalzinho do parágrafo. Então, hoje, qualquer povo, qualquer país, o que faz ela sentir ali, pertencer àquela localidade, àquele estado, àquele povo, é justamente esse finalzinho do segundo parágrafo, ó, com características étnico-culturais semelhantes, idioma, música, culinária e história. Geralmente são organizados no mesmo território. Então, diante disso aí, deixa eu ver aqui. Felipe, você vai se sentir pertencendo e se identificar com um determinado local por quais características, Felipe? Na sua opinião aí. Pergunta, por favor, um pouco. Você quer que eu repita a pergunta? Então, eu quero saber de você o seguinte, como que você vai sentir pertencendo àquele local pelas características que você tem com aquele local? Como é que você se sente pertencendo àquele lugar? Primeiramente, sei lá, tendo algum tipo de semelhança, afinidade com as pessoas daquele lugar. Sim, como você falou, semelhança, afinidade, né? Foi isso que eu entendi. Então, realmente, está de acordo com essa questão aqui, ó, né? A questão cultural, idioma, música, culinária, história. Culinária até deixou uma parte aqui
você entende bem, né, se você está nessa atividade, que até então eu sei, não sei se ainda mudou, mas, enfim, você tem bastante afinidade com essa parte da culinária, que é as nossas comidas típicas aqui, né, que fazem parte do nosso cotidiano. Agora, imagine você lá nos Estados Unidos, né, tudo muda, né, a começar pela língua, né, e depois de outras mudanças. Então, você vai se sentir deslocado, não é verdade? Sim, Ok, então isso que eu quero que vocês entendam, e aproveitando a participação aí, envolvendo o Felipe, a participar também. Daqui a pouco eu mexo com a Cauene, com a Amanda e com o Gabriel, caso estejam, né, com áudio, ok? Então é isso aí, ó. Então, idioma, música, culinária, história, tá? Fazem parte, então, de a gente se sentir, né, pertencendo àquele local, até mesmo pela questão familiar também. Ah, essa imagem abaixo, né, muito bonita, né, gente? É uma imagem assim de liberdade, né? É um momento assim que transformou tudo no nosso país. Então, de acordo com a imagem, nós sabemos que aconteceu o Grito da Independência, que formou o nosso país, né? O Estado, o Brasil. Esse Estado aí é com letra maiúscula ou minúscula, a letra E, pessoal? Maiúsculo. Maiúscula. Muito bem. Então, repetindo, com o Grito da Independência, olha bem para a imagem, né? Formou o nosso país, o Estado, o Brasil. Passamos a ser brasileiros em 7 de setembro de 1822, de acordo com o texto aí, com o ato de Dom Pedro I, né? Então, assim, com características próprias e condições, sem a intervenção de Portugal, não éramos mais portugueses. Passamos a ser daí para frente brasileiros. Então, vem a pergunta aí, de acordo com esse finalzinho do parágrafo antes da imagem. Quais foram as mudanças desta época para a atual? Não sei se vocês conseguem me informar aí. Já na última linha do terceiro parágrafo. Desde então, muita coisa mudou. Passamos de uma monarquia parlamentarista para uma república federativa. E por falar de monarquia para república, vocês estão vivenciando, já vivenciaram e vivenciam, né, na disciplina de história, uma série de fatos e acontecimentos que marcaram toda essa trajetória, né, do Brasil colônia, Brasil monarquia e atualmente Brasil república, onde nós estamos aí, né, querendo um dia que aqueles que estão no poder sejam mais honestos, né? Para que a gente não continue vendo na TV informações que nos assustem. Foi a última, né? Repetindo, né? Um líder do governo lá recebendo propina, que é dinheiro à parte, né? De negociações erradas, corrupção, e esse dinheiro, né? Onde foi guardado? Na cueca, né? Tanto lugar para guardar dinheiro, né, gente? Mas aí, vamos lá. Então, é isso aí. Então, nós temos um país, né? Não é só o Brasil, tá? Esse, no planeta, né, o poder ele realmente é perigoso, mas nós temos um poder maior que é do conhecimento. Né? Esse, quanto mais guardarmos em qualquer parte, né, principalmente na nossa mente, teremos fortes e teremos o nosso espaço em qualquer lugar, com esse conhecimento, com essa sabedoria de forma honesta e correta. E por falar em honesto e correto, na sequência das nossas ideias, então, através das manifestações socioculturais de um povo, surge o Estado, organizado em um governo central, defendendo os interesses dessa nação, um governo com seus deveres administrativos e organizacionais, garantir a paz e proteger a sua população, expressando o poder sobre esse território, defesa militar, de proteção comercial, de acesso às pessoas, entre outras formas. Então, esse finalzinho aí nos informa, então, que todo o governo, o Estado, né, tem que ter um governo organizado. E essa organização é principalmente para atender o povo. Um povo esse que forma uma nação com todo aquele sentimento de pátria. Por isso, então, precisa ser respeitado. E esse respeito vem numa garantia. Essa garantia, como estamos vendo no finalzinho,
a defesa, proteger o território, né? Através da defesa militar, proteger o comércio e principalmente as pessoas que fazem parte de toda aquela nação dentro daquele território que é limitado por uma fronteira, formando um estado, ou seja, um país. Aí vem minha pergunta já no finalzinho aí desse parágrafo da página, aliás, no comecinho, final do parágrafo da página 32 por início da página 33. Quais são os exemplos do texto aí com relação a esse sentimento de pertencimento, de proteção, de organização? Então, volta a pergunta. Quais são os exemplos do texto aí? Um exemplo são os órgãos públicos responsáveis pela fiscalização de mercadorias e pessoas que ingressam no país. Outro exemplo são as Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica, instituições responsáveis pela defesa do território. Ok. Então, vocês perceberam que não é fácil proteger um território. O povo, o Estado, precisa-se, né, de uma organização. Nessa organização, os homens do poder. E esses homens do poder, às vezes honesto e às vezes desonesto. E assim, a história, né, se faz aí pelo seu percurso, como vocês têm conhecimento na própria disciplina de história que vocês estão estudando e vão continuar estudando. Ainda tem muita coisa pela frente nos próximos anos, né? Vocês estão na etapa, no final de uma etapa, que é do ensino fundamental, mas ainda vem o médio, superior. Então, tem muita coisa pela frente ainda, né? Como aquela musiquinha lá que eu coloquei no grupo para vocês ontem, né? Não desista, né? Da educação na mão, né? Se vocês entenderam a mensagem, é mais ou menos isso aí, achei muito legal. E é isso aí, é para animá-los mesmo a entender que o processo acontece no presente momento, assim, né? Nesse virtual, à distância, mas estamos aí caminhando. E nesse caminhar, chegou a hora dos problemas aí, os conflitos atuais. Esses conflitos atuais, vamos chegar. Eu acho que ele caiu. Eu também acho, mas eu não tenho certeza. É, porque ele ainda tá aqui. Uhum. Eu vou ficar mutado aí, se ele sair da chamada, a gente começa a conversa para não ficar um branco. É, ele realmente caiu. E aí, pessoal, estamos todos aí? Ah, agora sim. Estamos todos aí? Estamos, né? Sim, Uhum. De vez em quando, isso não é recreio, tá, gente? Está acontecendo mesmo, né? Estou apresentando a tela aí? Estou apresentando? ainda não. Não? É, Então tá. ainda não. Então vamos lá. Deixa eu ver aqui. Acho que agora eu saí mesmo, hein? Vamos lá. Vamos voltar aí à nossa apresentação.
Confirme para mim se voltou a apresentação. Voltou. Voltou? Tá. Então tá bom. E aí, discutiram bastante? Não deu tempo, né? Eu tava pensando em alguma coisa para falar. Tipo, Então, a gente viu que você caiu. assim que Mas eu, eu tá. ainda Então, tava. vamos combinar então. Agora eu não caio, agora é recreio, tá bom? Assim que eu sinal, Uhum. né? Aí é recreio, mas aí vocês comentam da matéria e aí eu volto. Tá? Tá tendo esses picos aí, coisa da tecnologia. Vamos voltar então? Falamos de que mesmo? A última coisa, só para saber se vocês estavam até onde que vocês me ouviram? Conflitos atuais. E eu acho que não deu para começar a leitura. Tá. Os conflitos atuais, tá. Aí eu até estava comentando com vocês a respeito desse gráfico, mostrando os conflitos armados desde o fim da Guerra Fria. Cheguei, vocês me ouviram essa parte? Olha, pelo que eu lembro, não. Tá. Então vamos lá. Não. Esse gráfico mostra para nós, então, os conflitos armados desde o fim da Guerra Fria. E eu digo a vocês que, até hoje, é, o efeito Guerra Fria, embora não exista mais, né, a guerra desde 89 para 90, tudo aquilo que se tratava de poder de Guerra Fria não existe mais. Mas o reflexo disso continua. É tanto que é, se dividirmos, né, o lado ocidental e o lado oriental, vamos dizer assim, lado oriental, Ásia, né, digamos, lado ocidental, América. Devido ao poder e a influência norte-americana na Europa Ocidental com o capitalismo, o lado oriental da Europa se manifestou economicamente diferente, com um sistema contrário ao capitalismo, que era o socialismo, que hoje não existe mais. E o capitalismo hoje é dominante. Mas países na Ásia é contra essa dominação norte-americana do capitalismo sobre o mundo. Então, por aí existem situações de conflitos contra a dominação norte-americana e capitalista no mundo, que se é manifestada através de conflitos, terrorismo e uma série de outras ações que vocês vão lembrar que nós já falamos, mas de forma fragmentada. Agora nós vamos unindo todas essas situações aí. Por isso que o gráfico aparece aí, com conflitos espalhados aí, né, na América, na Europa, África, Oriente Médio, que está dentro da Ásia, né, para você ver, né, a Ásia tem um destaque muito grande aí, e fragmentou o Oriente Médio, que está dentro da Ásia, mas pelo conflito mais intenso. E esse mapa nos mostra justamente isso aí, né? As zonas de segurança, os principais conflitos, presença de grupos de contestação à autoridade do governo local, nesse caso Colômbia, alguns países da África, da Ásia, movimentos separatistas, também espalhados por aí, que a gente vai falar, e tensões interestaduais, também estão espalhados nesse mapinha aí. Então, há alguns destaques aí. O Haiti, Colômbia, Afeganistão, Paquistão, Índia, Caxemira. No momento oportuno, nós vamos voltando e focando e localizando esses países ou essas localidades de acordo com nossos estudos. Bem sintetizado, podemos dizer o seguinte, a respeito dos conflitos atuais. Há motivos por disputas territoriais. O que marca esses conflitos no mundo. São centenas, como o texto nos fala. E dentre eles nós temos diferenças étnico-raciais, religiosas e culturais. Disputa do poder de controlar o Estado, domínio de reservas de recursos naturais, o petróleo, então, no Oriente Médio, é uma coisa assim, preocupante, a gente vai falar disso, e outras razões. De acordo com o texto, nós estamos, vocês estão visualizando, no finalzinho do parágrafo, eu quero que você me responda o seguinte: o que tem provocado esses conflitos no mundo? Tudo isso que eu falei agora resulta em quê? No finalzinho do parágrafo, do primeiro parágrafo. E aí, pessoal?
Conseguiram achar? Esses conflitos têm provocado a morte de milhares de pessoas e o deslocamento de outras milhares de refugiados. Justamente assim, esses conflitos resultam nisso. Ou a pessoa sai ou ela morre. Por incrível que pareça, bem assim, bem frio, né? A visão que se tem aí. E já no segundo parágrafo, vocês vão dizer para mim qual é o foco da questão, né? Quais são as regiões que concentram a maior parte dos conflitos existentes no mundo neste início do século XXI? A África e o Oriente E Médio. Oriente Médio. Então, neste início do século XXI, as regiões que concentram a maior parte dos conflitos existentes no mundo. É o que nos mostra né, o mapinha, né? África e o Oriente Médio, né? Aí na Ásia. Como nós estamos, você pode visualizar aí, ó, Iraque, demais países aí que a gente vai mencionar também. Uma outra pergunta. Antes da pergunta, só quero que vocês aumentem a atenção nessa questão aí, ó, desse gráfico ao lado aí, como eu já mencionei. Essas tensões são decorrentes do período da Guerra Fria e da política de financiamento a milícias locais. Então, aquilo que eu falei com vocês, né? O poder norte-americano ele é influenciador e ele consegue, através né, desse financiamento, ter os seus aliados. E esses aliados ficam fiéis aos Estados Unidos. Né? E isso é visto pelo lado oriental, né? Do planeta, digamos, aqueles que estão lá no Oriente Médio, na Ásia, e respondem o não aceitar dessa dominação norte-americana com o terrorismo, com os conflitos. A gente vai mencionar eles na próxima aula com o trabalho que a gente vai solicitar de vocês daqui a pouquinho. E a pergunta, logo em seguida, é a seguinte, já no segundo parágrafo do texto. Quais assumiram o poder e passaram a combater a cultura ocidental? Aí no finalzinho desse segundo parágrafo, informe quem não concorda com a influência norte-americana no mundo, a cultura norte-americana, a dominação econômica norte-americana, e por não concordar, faz os conflitos espalhar pelo mundo aí. Quem que assume o poder? Muitas dessas tensões são decorrentes do período da Guerra Fria e da política de financiamento a milícias locais, que assumiram o poder e passaram a combater a cultura ocidental, como é o caso dos grupos radicais islâmicos. E esses grupos radicais islâmicos, né, nós temos a Al-Qaeda, Boko Haram, alguma coisa nesse sentido. Ok. Vamos pular essa parada obrigatória e vamos pegar esse trecho aqui. Ó. Conflitos na Ásia, página 35. Nós temos aí 3 parágrafos que antecedem o trabalho que vamos realizar daqui a pouco, que a gente vai mencionar como cada um vai receber a sua parte. Mas antes, então, nós temos aí, eu tenho 3 perguntas. Conflitos na Ásia. Primeira é, por que a Ásia é uma das regiões do globo com intensos conflitos internos, de acordo aí com esse primeiro parágrafo? O continente asiático é uma das É uma regiões das do regiões do globo globo com intensos conflitos internos, motivados motivados pelos pelos mais mais distintos distintos interesses interesses econômicos, econômicos, culturais, culturais, étnico-raciais étnico-raciais e e religiosos. religiosos. Então, daqui a pouco nós vamos ver num pequeno vídeo justamente isso aí, ó. Por que na Ásia os conflitos são internos de uma proporção assim devastadora. Né? Então, os motivos aí, os interesses econômico, cultural, étnico-racial e religioso, principalmente. E a próxima pergunta já para o segundo parágrafo. Por que o Oriente Médio, na Ásia, é um local de tantos conflitos? Vamos ver o que você responde aí. Região geopoliticamente estratégica em razão da presença de importantes reservas de petróleo, também tem ocorrido o avanço do fundamentalismo islâmico,
causando preocupação à comunidade internacional em razão da crescente violência e do aumento do número de refugiados em outras regiões que esses conflitos provocam. Então, guardem-se, gente, petróleo é um recurso natural, a questão do fundamentalismo islâmico, que é a religião, tá? Da qual os princípios e as doutrinas, né, são bem diferentes daquilo que nós conhecemos no nosso conceito religioso, tá? Nós temos a Bíblia, né, lá eles têm o Alcorão. Vocês até têm aí ao lado aí, do texto aí, né, o livro sagrado do Islã, cujos seguidores acreditam ser a palavra de Deus revelada ao profeta Maomé. E eles acreditam, né, que é derramando sangue que se busca paz. Aí está a origem dos conflitos, com esse pensamento e com essa doutrina aí absurda, né? Mas vocês podem ler ou buscar mais informações sobre isso, tá? Alá, né, é um Deus lá, de acordo com o livro sagrado, o Alcorão. A doutrina é bem diferente do que a gente conhece aqui no lado ocidental da qual nós pertencemos. E isso faz acontecer, né, as violências, as fugas, né, que são os refugiados. E uma próxima pergunta, dentro do terceiro parágrafo, eu pergunto assim: qual é o conflito histórico nessa região? O que vocês me respondem nesse terceiro parágrafo? Existem ainda os conflitos históricos, como a questão entre Israel e Palestina, a disputa pelo controle da Caxemira na fronteira entre Paquistão e Índia, além de fortes repressões ocorridas no leste asiático, sobretudo promovidas pelo governo chinês contra as minorias étnicas presentes no país. Ok. Então, diante disso aí, que é muito sério, que a gente na próxima aula irá trabalhar, então, daqui a pouquinho, cada um de vocês vai poder escolher um assunto, né, de um sorteio, tá? Mas antes disso, estão preparados para ver conflito na Síria, problemas do Estado Islâmico, invasão no Afeganistão e Iraque. Olha essa imagem, pessoal. Olha aí o terrorismo norte-americano, né, que é uma resposta dos grupos, né, terroristas do Oriente Médio, Al-Qaeda, sob o comando do Osama Bin Laden, e etc. e tal. Estão preparados aí para ver cenas assim, nesse estilo? Vamos lá, então? Preparados? Vamos. Pequeno vídeo? Eu estou preparado. Tá, então vamos lá. Pequeno vídeo. Se ele ainda tiver aqui. Opa, cadê? Bom, vamos aguardar que ele deve estar. Ok. Então vamos lá. Qualquer coisa me chame, tá? Agora. O mundo ainda vive em tempos de guerra. Povos, tribos e nações, um contra todos e todos contra um. Diariamente são noticiados situações de conflito em que, por um choque de motivos entre países, calamidades acontecem. Muitos eventos do mundo contemporâneo remetem-nos ao Oriente Médio e à sua política. A atual crise dos refugiados pelo mundo, a guerra civil na Síria e o Estado Islâmico são exemplos dos acontecimentos mais marcantes da atualidade. A guerra na Síria iniciou-se em 2011 como consequência da repressão do governo de Bashar al-Assad contra protestos pedindo abertura política. Hoje existem dezenas de grupos no conflito. Deste conflito, que já tirou a vida de milhares de pessoas, há de referir os civis que, sem ter outra alternativa, procuram nos países vizinhos abrigo. Pessoas inocentes tentando escapar da guerra. No entanto, no processo da fuga, muitos são pegos de surpresa, principalmente as crianças que nem têm noção da tamanha gravidade. Imagens marcantes foram de duas crianças. A primeira refere-se ao menino que morreu afogado na Turquia. A família estava na tentativa de ir para a Grécia num barco de refugiados que, infelizmente, não chegou ao porto. E a segunda imagem que também chocou o mundo foi a de um menino que foi encontrado
debaixo dos escombros de um bombardeio na cidade de Alepo, o qual é o principal campo de batalha entre o governo e os rebeldes. O Estado Islâmico foi formado em 2003 em Iraque. Atualmente conta com mais de 200 mil combatentes que atuam na Síria, Líbia e Egito e que têm como objetivo proclamar um califado. Um califado, por outras palavras, seria um território dominado pelo Estado Islâmico, onde todos os muçulmanos devem seguir o Islã tradicional. Estes têm por corrente de pensamento o salafismo, que é um movimento político que evoca a união dos povos muçulmanos para declarar uma guerra santa contra o Ocidente. Um outro grupo terrorista a fazer manchetes é o Boko Haram. Attacked because they targeted populations. They are targeting populations, thousands of people. Wherever there is a crowd, that's their target. O nome Boko Haram significa a educação islâmica não é pecado ou ainda a educação ocidental é pecado. O grupo Boko Haram surgiu em 2002, tendo como líder Mohamed Yusuf, na cidade de Maiduguri, capital do estado de Borno, na Nigéria. Yusuf sai de cena em 2009 num confronto armado, quando é morto, passando então a estar no comando do grupo Abubakar Shekau, o qual jurou lealdade ao grupo terrorista Estado Islâmico. Boko Haram é considerado um dos maiores grupos terroristas da atualidade, tendo por objetivo principal combater contra os princípios e legados ocidentais que foram deixados pela colonização britânica no país e ainda construir uma república islâmica. Foi em abril de 2014 que Boko Haram sequestrou cerca de 276 mulheres entre 16 e 18 anos, o que criou Vander? Vander, ainda tá aí? Acho que ele caiu. Mas ele ainda tá na calça dele. Não, mas acho que ele caiu. Aí voltou. Pessoal, Toda vez que eu vou perdemos, hein? comentar, volta. Perdemos o sinal? Voltou. Você ainda estava aqui na chamada, mas tinha parado, agora que voltou. Tá, o vídeo, vocês chegaram a ver o vídeo? Parou quando uma mulher estava com a mão no rosto. Tá, que pena. Vamos ver então o que o nosso tempo aqui. Acho que permite nós vamos. Vamos tentar novamente então. Tá? Estão aí? Estão me ouvindo, não estão? Ah, tá. Tem que apresentar. Sim. É. Não, já tá Tá mostrando a apresentando? tela. Tá Já. apresentando. Tá? Ah, então tá. Então eu acho que foi uma coisa rápida. Deixa eu ver, eu acho que nós temos aí mais 8 minutos, acho que dá pra gente voltar novamente. Vamos lá. Vamos tentar novamente então. Boko Haram. O mundo ainda vive em tempos de guerra. Povos, tribos e nações, um contra todos e todos contra um. Diariamente são noticiados situações de conflito em que, por um choque de motivos entre países, calamidades acontecem. Muitos eventos do mundo contemporâneo remetem-nos ao Oriente Médio e à sua política. A atual crise dos refugiados pelo mundo, a guerra civil na Síria e o Estado Islâmico são exemplos dos acontecimentos mais marcantes da atualidade. A guerra na Síria iniciou-se em 2011 como consequência da repressão do governo de Bashar al-Assad contra protestos pedindo abertura política. Hoje existem dezenas de grupos no conflito.
tirou a vida de milhares de pessoas, há que referir os civis que, sem ter outra alternativa, procuram nos países vizinhos abrigo. Pessoas inocentes tentando escapar da guerra, no entanto, no processo da fuga, muitos são pegos de surpresa, principalmente as crianças que nem têm noção da tamanha gravidade. Imagens marcantes foram de duas crianças. A primeira refere-se ao menino que morreu afogado na Turquia. A família estava na tentativa de ir para a Grécia num barco de refugiados que, infelizmente, não chegou ao porto. E a segunda imagem que também chocou o mundo foi a de um menino que foi encontrado debaixo dos escombros de um bombardeio na cidade de Alepo, o qual é o principal campo de batalha entre o governo e os rebeldes. O Estado Islâmico foi formado em 2003 em Iraque. Atualmente conta com mais de 200 mil combatentes que atuam na Síria, Líbia e Egito e que têm como objetivo proclamar um califado. Um califado, por outras palavras, seria um território dominado pelo Estado Islâmico, onde todos os muçulmanos devem seguir o Islã tradicional. Estes têm por corrente de pensamento o salafismo, que é um movimento político que evoca a união dos povos muçulmanos para declarar uma guerra santa contra o Ocidente. Um outro grupo terrorista a fazer manchetes é o Boko Haram. That's because they targeted populations. They are targeting populations, gatherings of people. Wherever there is a crowd, that's their target. O nome Boko Haram significa a educação islâmica não é pecado, ou ainda a educação ocidental é pecado. O grupo Boko Haram surgiu em 2002, tendo como líder Mohamed Yusuf, na cidade de Maiduguri, capital do estado de Borno, na Nigéria. Yusuf sai de cena em 2009, num confronto armado, quando é morto, passando então a estar no comando do grupo Abubakar Shekau, o qual jurou lealdade ao grupo terrorista Estado Islâmico. Boko Haram é considerado um dos maiores grupos terroristas da atualidade, tendo por objetivo principal combater contra os princípios e legados ocidentais que foram deixados pela colonização britânica no país e ainda construir uma república islâmica. Foi em abril de 2014 que Boko Haram sequestrou cerca de 276 mulheres entre 16 e 18 anos, o que criou uma onda de movimentos nos mídias e nas plataformas digitais com a campanha Bring Back Our Girls. O grupo já domina uma boa parte do território da Nigéria e a luta continua ainda por mais territórios. Para onde caminhamos? Perante todos esses flagelos, só resta esperar que dias melhores virão, pois a situação a nível mundial necessita mais do que uma simples sensibilização. Ok, pessoal? Assistiram o vídeo? Sim. Ok, então, que bom. Conseguimos, então, exibir todo o material. Bom, cenas marcantes, né? Perceberam, né? Sim, muito surpreendente. E vocês perceberam que a cultura ocidental é pecado. E a oriental não é. Perceberam isso também? Eles falam isso, né? Viu a questão forte da religião, viu aí o poder, né, aquele momento daquela pessoa, né, que teria sua mão decepada. Viu aquele momento também? Marcante, né, as crianças. É muito marcante. Ok. Então, tá bom. Diante disso, 2 minutos para terminar a nossa aula. Para a próxima aula, o que eu vou precisar? Gostaria que vocês revissem, né, o vídeo da nossa live, que à tarde já está disponibilizada para vocês no canal do colégio, tá? No YouTube. E revejam, né, novamente para melhorar a compreensão do que cada um vai receber nesse trabalho que agora eu vou solicitar de vocês. O nosso material, vamos ver se ele está aqui ainda. Não, ele já deu uma saidinha, mas eu vou ver se a gente recupera ele rapidinho aqui. Vai adiantando.
Fala para mim aí. Vamos ver aqui na nossa lista, aqui, enquanto o material vai chegando. Felipe, fala o número de 1 a 7. 2. Vamos lá. Felipe. Gabriel, de 1 a 7 menos o 2. Vamos lá. Cauê, de 1 a 7 menos o 2. Luiz Eduardo, de 1 a 7 menos o 2. 3. Então, vamos lá. Luiz Eduardo. Então. Luiz Fernando, de 1 a 7 menos 2 e 3. 1. Vamos lá, então. Luiz Fernando. Ok. Então, Luiz Fernando, seu assunto será, então... Estão me ouvindo, então, né? Sim, não te ouvir. Estão me ouvindo? Que é coisa rápida agora. Já estamos aí no nosso finalzinho de horário. Lá na página 35, deixa eu ver aqui. Lá na página 35, acho que nós passamos a página. O assunto é conflito na Síria. Então, Luiz Fernando, você então tem a missão, na nossa próxima aula, iniciar dizendo o que você entendeu sobre o conflito na Síria. É aquilo que você já sabe, certo? Felipe, o seu assunto é o Estado Islâmico. Aí você vai dizer o que você entendeu, tá? Pode ler, pode... Fica à vontade. E Luiz Eduardo, Ok. na sequência, Luiz Eduardo vem com a invasão do Afeganistão e do Iraque. E os demais alunos, né, que estão na nossa live, mas não manifestou, no grupo eu passo para eles a parte de cada um. Então é isso, pessoal. Então, na nossa próxima aula, nós teremos, então, a apresentação desses assuntos, né, que vocês puderam, de uma certa forma, buscar aí o tema, através desse sorteio. Agradeço a vocês pela participação e nós nos falamos na próxima aula, iniciando essas apresentações. Um bom dia e tchau para todos. Tchau. Tchau, tchau.